E aí galera, boa noite, tudo bem com vocês? Salve turma, grande Rodrigão, Império Herculed, Vitinho, grande Jonas, Jorge Henrique. E aí galera? Tudo certo? Todo mundo pronto aí para mais uma noite nossa? Arte Garagem. Grande Rafael. Paulão aqui no Facebook com a gente. Já tem uma galera aqui. Galera, quem for chegando aí, dá um salve aí pra gente ir reconhecendo o pessoal. Gilberto, Renan. Ei, Paulão, se identificou aí, meu. Bom, como sempre, antes de começar a nossa live, eu peço aí pra galera puxar um aviãozinho aí, compartilhar, porque realmente muita gente acaba nem sendo lembrado quando a gente entra. Então, quem puder aí compartilhar, chamar o pessoal também. Vou compartilhar aqui, mandar um recadinho pra galera. Galera que sempre acompanha a gente. Pronto. Já chamei aqui uma turma. Hoje a gente tem muita coisa legal aqui, hein, meu? A sala tá entupida de bloco de motor. Vai rolar muita coisa bacana aqui, muita diferença. Conseguimos até uma carcaça de 356, uma carcaça original de Porsche. Então vai dar para rolar um comparativo bem bacana aqui do nosso material. Grande Jair, Fabrício Duarte, meu querido Alexandre, Fernandão Crema. Prazer ter vocês aqui conosco. Grande Jaime Júnior. Bom, meu, só tenho que agradecer pela presença de vocês. Sempre estar aqui participando desse material nosso. É um prazer poder dividir um pouco disso. Até porque muita coisa a gente acaba recapitulando, acaba colocando em prática, né, na elaboração. Então, ter vocês aqui para poder partilhar um pouco de tudo isso é bem legal, ajuda bastante. Então a gente só tem a agradecer quem paga com o tempo de estar aqui. É admirável o quanto muitas pessoas têm participado, têm estado junto com a gente e mais ainda, colocado em prática tudo isso. O que tem me espantado demais. Muita gente vem perguntar, fala, meu, instalei aqui, fiz assim e mudou, tá funcionando diferente, tá legal. Então, poxa vida, eu só tenho a agradecer aí por todos vocês que realmente têm assimilado esse material nosso e colocado em prática para que tudo isso sirva de testemunha, né, de que funciona, de que vale a pena. Bom, eu estabeleci uma ordem cronológica das carcaças. Então a gente vai começar aqui pelos modelos 1100 e vamos até os modelos já de preparação, realmente aqueles que são utilizados hoje em dia no mercado para customização. E eu vou começar pelos modelos 1100 que realmente já vão nos fornecer uma base bem clara de como o motor a ar foi se desenvolvendo para ganhar potência. Porque a razão dessa evolução, ela teve como objetivo trazer estrutura, trazer condições para que o motor pudesse realmente melhorar a performance, porque o motor 1100, ele começou com 25 cavalos. E nós tivemos antes disso um motor de 1000 cilindradas, mas foi um motor que não entrou na linha de produção já na era civil da Alemanha. Então o 1100 ele acabou abraçando essa causa e esses motores eles realmente eram de muito baixo rendimento. Então a partir dessa crescente
que o motor foi tendo, que o Volkswagen foi se desenvolvendo, nós tivemos melhorias significativas nos blocos, nas carcaças, para trazer maior rendimento e suportar a maior energia que esses motores tinham. Então a gente vai aqui passar por todos eles para que vocês possam observar esse comparativo e ter a ideia das razões que levaram a essas evoluções. E o mais interessante de tudo, poder estabelecer uma relação com os motores 356 da linha Porsche, que é visível, tem muita semelhança. Inclusive a Porsche, quando ela lançou os primeiros modelos, os pré-As, eles utilizavam as carcaças, os motores, utilizavam as carcaças do 1100, que eram carcaças de alumínio, eram exatamente os mesmos blocos, só se fazia pinagem diferente, mas os blocos eram exatamente os mesmos, semelhantes. Então eu vou pegar aqui uma parte, primeiro, da carcaça do 1100, para a gente poder já observar os pontos mais interessantes dela. Bom, as primeiras carcaças, diferente da maioria dos outros modelos, elas eram de alumínio puro. Então eram carcaças bem mais pesadas, bem mais robustas, mas logo foram substituídas pelas de magnésio. Vou explicar por quê, mas já dá para a gente ter uma ideia. Aqui está um bloco, metade, né, da carcaça do motor 1100. Observem que aqui na numeração, eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver um bloco de 1200, essa numeração do motor 1100 ela é menor, ela é mais estreita e ela tem uma barra onde ela era pinada. Ela vai embaixo da sigla azul Leofogo, que era a sigla para nomear sequência de ignição. Então nós temos aqui, logo abaixo dela, a sequência 1432, que não se alterou. É a mesma sequência até o último motor a ar, obviamente pela disposição, pelo motor Boxer. Então ele tinha essa sequência de numeração. Em 1976, se eu não me engano, no Brasil, essa sigla deixou de ser alemã e passou a ser em português, sequência de ignição. Mas ela foi até a década de 70 no Brasil em alemão, nos blocos de motores nacionais. Mas no motor 1100 ela era assim. Então esse é o ponto principal, a característica principal de observação de um motor 1100. E obviamente o bloco em alumínio. Observem que o material é bem mais claro. Quando eu mostrar uma carcaça de magnésio, vocês vão poder observar que ela é mais escura, justamente porque ela era uma liga metálica. E essa carcaça ela é muito pesada. Se eu pegar, recentemente quando eu peguei as duas, em uma das mãos eu peguei a de alumínio e na outra a de magnésio. A de magnésio é bem mais leve. E uma das razões também era a diminuição de peso. Além do alumínio ser um material mais frágil, o alumínio ele tem uma dilatação, a gente já tratou sobre isso nas lives de radiador. O alumínio ele sofre uma variação de temperatura maior. E no caso da carcaça isso não é legal. Então ela pode fragilizar, ela pode se romper. Apesar das carcaças mais novas serem de alumínio e serem melhores por serem de alumínio, e realmente isso o alumínio de hoje ele tem uma liga muito mais bem trabalhada, muito mais resistente do que os alumínios de época. Na época as carcaças de alumínio entraram em desuso por algumas questões, custo, peso, a fragilidade. Esses blocos eles eram frágeis. Apesar de 25 cavalos não ser nada significante, elas tinham vários pontos de fragilidade. Bom, pontos que eu gosto sempre de ressaltar, que a maioria das pessoas às vezes não desconhecem. O motor 1200, ele tinha os tuchos, observem essas chapinhas, eram onde se regulava os tuchos. O motor 1200 ele possui tuchos reguláveis, eles são varetas fixas. Essas varetas, elas entram nesses alojamentos e você os ajusta. Existe uma folga de trabalho para elas trabalharem aqui. Um dos pontos interessantes do motor 1200, por ter esse tipo de disposição dos tuchos, os tuchos não batem. Como a vareta trabalha
no ajuste lateral da folga, você não tem ruído como os demais motores tinham. Porém, um ponto mais importante, que foi realmente o que deixou esse sistema de lado, é o fato dela trabalhar lateralmente e à medida que ela folga, essa folga você tem que substituir o tucho e ela trabalha sempre na mesma posição, a vareta não gira. Então, com o passar do tempo, o comando trabalhando em cima do mesmo ponto do tucho, ele vai criar uma folga, ele vai desgastar a vareta e aí você tem um problema no comando. O comando se desgasta em um único ponto. Diferente dos modelos seguintes, o tucho girava. O tucho com o funcionamento ele ia girando e ele acabava lubrificando, ele acabava não desgastando da maneira como as varetas fixas desgastavam. Então esse é um ponto a ser observado. Bom, nos demais pontos a serem observados, a gente tem aqui o pescador, que ele é uma peça de aço, onde se pescava o óleo do cárter. Essa região aqui ela fica toda imersa em óleo, então o óleo é pescado por aqui para ser injetado nos mancais. Observem esses furos. Esses furos aqui, eles são exatamente os furos por onde saem os óleos. E aqui aonde sai o óleo para lubrificação do comando. O comando no motor 1200 ele não possui bronzinas, ele trabalha diretamente na carcaça. Então isso aí também era um ponto que com o passar do tempo foi substituído, porque uma vez que você tinha o desgaste desses pontos, você tinha que substituir a carcaça porque não tinha mais o que fazer. Algumas pessoas retificavam na época, se fazia algumas intervenções, mas isso não era prático. A vantagem, como a potência desses motores era muito baixa, eles duravam muito. Esses motores eles tinham uma quilometragem muito alta até chegarem ao ponto de retífica. Eram motores que realmente eles suportavam muito, uma rodagem muito grande até serem substituídos. Então assim, nos demais pontos, a parte de bomba, mancais, é muito semelhante. A gente não tinha nada muito significativo em termos de diferença, só as medidas. O virabrequim utilizado nos motores 1100 e 1200, ele é de 64 milímetros. Posteriormente ele subiu para 69 milímetros. Uma curiosidade, os mancais, depois eu vou ressaltar isso quando a gente for trabalhar a carcaça do 356, os mancais eles possuem a mesma medida dos Porsche. Então a Porsche, quando ela criou o 356, ela levou as medidas de mancais do motor 1200. Ela tinha virabrequins maiores, porém as medidas de mancais eram semelhantes. Então ela manteve isso ao longo do processo dela, da evolução dela. Mas em tese, o motor 1100 ele apresenta de significativo de diferença em relação ao motor 1200, o bloco, como eu já ressaltei, e o tamanho das camisas. As camisas do modelo 1100, elas eram 75 milímetros, e no modelo 1200, 77 milímetros. Essa era a maior característica, a maior diferença entre os dois. Beleza? Deixa eu pegar do 1200. Deixa eu só relembrar um ponto aqui. Deixa eu pegar aqui o outro lado dessa carcaça. Um outro ponto interessante é esse aqui, ó. O bujão de fazer a troca de óleo, ele é na carcaça. Ele não era na tampa, como nos modelos mais novos. Ele era direto no bloco. Isso aqui também perdurou até o motor 1959 da linha 1200, depois foi substituído. Pela razão disso aqui espanar, estragar, o pessoal passou ele para o centro da tampa e mudou a versão. Bom, aqui está uma metade também de carcaça do motor 1200. Observem como é bem mais prático, bem mais fácil, bem mais leve segurar essa carcaça.
O posicionamento dos números também é a mesma coisa, na mesma posição. A torre do gerador, ela é fundida na carcaça, exatamente como o outro modelo. O que difere essa carcaça da outra são as questões do material, o tamanho, o alojamento dos cilindros. Esse alojamento aqui, ele é maior, porque a camisa é maior. Mas observem que as chapinhas para se regular os tuchos ainda permanecem. Então é a mesma coisa, o mesmo sistema. Essa daqui, ó, observe que ela é de magnésio, mas também possui o bujão de troca na carcaça. Por trás ela tinha a mesma disposição, a posição do radiador, os mesmos pontos. A bomba de óleo, diferente dos modelos mais novos, ela tinha os prisioneiros 6 milímetros. As bombas modernas eram 8. E também o tamanho das engrenagens. As engrenagens elas eram aqui de 26 milímetros. Engrenagens menores, bem menores. Mas, em tese, a posição também da bomba de combustível, quem já teve a oportunidade de observar o motor 1200, a bomba de combustível ela entra lateral. O motor do 356 também manteve essa alternativa ao longo de toda a vida. A bomba entra na lateral da carcaça. Nos motores mais novos, a bomba de combustível é aqui, nessa região. E no 1100, 1200, ela entra na lateral. Ela é acionada pela lateral do bloco. Perfeito? Os tuchos, volante, todos na mesma medida. O que diferenciava realmente eram os cabeçotes, que nós já falamos, né, na outra live, e a questão do tamanho dos cilindros, que eram diferentes. E aí, galera, alguma dúvida? Eu vou passar agora para um novo modelo, para os modelos mais novos, mas quero saber aí, tem alguém que está com alguma dúvida, quer discutir algum ponto? Tá tudo ok sobre o assunto dos 25 e 36 HP? Bom, o bloco, o modelo original dos primeiros motores 1300, o 1300 que equipou a linha Fusca a partir de 67, ele tinha um diferencial dos modelos seguintes. O Fusca 67, ele era um Fusca 1300, porém a elétrica ainda permanecia 6 volts. Para isso acontecer, tinha uma pequena diferença no motor. Além, óbvio, do gerador ser 6 volts, das questões elétricas, mas no motor nós tínhamos o volante. O volante do motor 1300, 1967, o ano inteiro de 1967. Muitos acham que o Fusca deixou de ser 6 volts em metade de 67. Não, o Fusca ele foi 6 volts o ano inteiro de 67, e em 68 houve a mudança para o sistema elétrico 12 volts, mas durante todo esse período ele se manteve 6 volts. Então o volante do motor, o câmbio também, óbvio, ainda se mantinha o câmbio anterior, da versão anterior do 66, e o volante do motor também ainda permaneceu o do motor 1200. Então eles fizeram um virabrequim com diferença nos pinos para que houvesse o encaixe. Então esse encaixe do volante ele era diferente somente no ano do 67, que era um volante de 1200 acoplado no motor 1300. Na Alemanha, o 1300 alemão ele começou em 61. Em 61 você já tinha motores 40 HP, são os chamados 40 HP, que eram motores parcialmente, eles tinham o interno semelhante ao 1200, algumas partes, mas tecnicamente ele já era um motor com uma potência maior do que os 1200 antigos.
Então essa versão não veio para o Brasil. O Brasil já veio já com o motor 1300, que particularmente ele já tinha características muito similares aos modelos mais novos. Já o 40HP não, o 40HP ele era um motor diferente. Vieram alguns para o Brasil em algum momento, mas motores industriais, nada assim na linha de produção, beleza? Ó, o Veguinho falando aqui, o meu 67 ainda preserva todos esses detalhes. É muito raro um Fusca 67 ainda conservar essas características. Permanecer ainda a 6 volts. Porque a maioria do pessoal, quando saiu a linha mais nova, eles passaram a modificar esse sistema, e aí substituía o câmbio, substituía o volante, já tratava isso com as peças dos mais modernos, até devido à necessidade de trocar elétrica. Quando eu substituo o sistema elétrico de 6 para 12 volts, eu sou obrigado a colocar um motor de partida que trabalhe a cremalheira em cima da linha 12 volts. Então eu tenho que tirar o volante, substituir ele, e aí essas modificações elas eram recorrentes. É muito difícil ver um Fusca 1967 que ainda permanece inalterado. Bom, o pessoal aqui no Facebook fez umas perguntinhas aqui pra gente. A bomba de óleo do 1200 não é de 21 milímetros? 21 ou 22 milímetros? 21 milímetros. Bom, eu vou verificar certinho essa informação, talvez a dos primeiros sim. O 1200 também não tem bronzina de comando, não. Isso aí nós já ressaltamos, ele não tem bronzina de comando. O comando trabalhava em cima da carcaça. O Paulo Ricardo perguntando, a carcaça do SP2 e variante 2, os tuchos têm diâmetro maior? Por quê? Não, os tuchos, o diâmetro deles é o mesmo. O que muda é a flange. A flange de alguns modelos ela é maior. Eu vou expor depois aqui a carcaça para a gente ter uma ideia. Bom, essa aqui é uma carcaça do motor 1300, 1500. Ela já é uma versão moderna dessa carcaça. Por quais as diferenças? A gente já tinha, como eu disse, os primeiros 1300, eles conservavam algumas características do motor 1200. Então, aqui, ó, os prisioneiros, eles já eram também 8 milímetros. Nos primeiros era 6 milímetros, depois ele foi substituído para 8 milímetros. Internamente, nós temos os tuchos, já com alojamento, não tinha mais o sistema de regulagem, observe, já era alojamento, onde o tucho trabalha internamente aqui. E o sistema de lubrificação ele já tinha um rasgo no alojamento dos comandos. Aqui eu já tinha bronzinas de comando trabalhando na região dos tuchos. Já houve um aumento também dos mancais. Agora eu já tinha mancais maiores e para virabrequins de 69 milímetros. O bujão na carcaça sumiu, ele passou para a tampa. E essa carcaça em especial, ela é um modelo AS41. O que é o AS41? O AS41 era a liga da qual era feito o magnésio. Então essa liga ela tinha uma capacidade de leveza maior e também os dutos, os alojamentos eram maiores para a lubrificação. Então essa versão ela foi a última versão da carcaça fabricada para o motor a ar. Ela tinha pontos de melhoria já próprios para o sistema mais moderno, para os últimos motores. Mas em pouco difere dos motores 1300, os primeiros 1300. Observem esse alojamento aqui, ó, depois eu vou mostrar para vocês. Observem que ele é vazado. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença em relação às carcaças modernas para motores mais preparados. A região do cárter também é maior. Ela fazia já ela já tinha um recipiente maior para o óleo. Então esses pontos eles eram interessantes. Aqui eu tenho a posição da bomba de combustível. Então ela já trabalhava aqui do lado do comando. E o pinhão
tocava ela na horizontal. Beleza? Bugtech perguntando aqui, ó, qual a sua opinião sobre enjaquetamento de mancais a fim de salvar carcaça principalmente em combis, devido a sobrepeso, desgaste? Infelizmente hoje, quais os nossos problemas em relação aos blocos de motor? Infelizmente, eles sofrem com o excesso de carga e o pouco reparo, né? O pessoal sempre acaba retificando e fazendo esse serviço de uma forma errada, mal elaborada, e aí por fim quem sofre é o bloco, a carcaça. Ela acaba sendo retificada e durante a montagem ela já é montada com folga. Então as medidas elas são elevadas muito rapidamente. Você sai aí de uma medida de 0,25, 0,50 e vai parar em medidas acima de 2 milímetros. Então isso fragiliza demais, porque você vai usar bronzinas maiores. E aí o motor tende a ter problemas com essa diferença. E aí o pessoal acaba fazendo enjaquetamento, como o Paulo citou aí, que é realmente uma alternativa para se manter aquela carcaça. Eu não recomendo. Já fiz em motores 1200, que realmente a gente tende a fazer de tudo para salvar o bloco pela numeração, por ser uma numeração de fábrica. Mas em motores de uso, de rotina, em motores forte, motor preparado, jamais faça isso. Porque qual o problema? O enjaquetamento ele é feito através de peças metálicas, de metal. A dilatação, quando eu submeto dois metais diferentes dentro de um mesmo ambiente, sob a mesma temperatura, eles irão dilatar de maneira diferente. Então o que acontece? Eu faço uma jaqueta de aço, essa jaqueta ela é uma base, é como se eu trocasse o mancal, é como se eu trocasse essa região aqui, ó. Eu vestisse nela aqui, colocasse uma jaqueta de metal. Eu troco essa região e coloco um revestimento de metal. O que acontece? Quando eu fecho esse bloco, submeto ele ao funcionamento, a um funcionamento de prolongado, intenso, a dilatação do metal é diferente do alumínio. Então o que vai acontecer? Eu tenho metal entre a bronzina de alumínio e a carcaça de magnésio. São três materiais diferentes, à mesma temperatura. Eles vão dilatar de forma diferente. Então eu vou ter problemas. Ah, mas eu tenho, funciona, nunca tive problemas. Tecnicamente, você nunca teve problemas porque você não chegou ao ponto de verificar em detalhes essas questões. Mas o dia que você for retificar, você vai notar que de alguma maneira aquele mancal, o virabrequim, o que trabalhou naquele mancal, a posição daquele mancal, ela tem um maior desgaste, ela sofreu de forma diferente. Justamente por essas questões, porque o estrangulamento, a forma como se trabalha ali, não é a mesma. Então, assim, é uma alternativa que muita gente utiliza, mas sem considerar vários pontos. Eu, tecnicamente, evito sempre esse tipo de solução, parto por um bloco novo, porque realmente, nesse ponto, você vai ficar bem mais resguardado, você sofre menos nessas condições. Então, não há razão para esse tipo de questão, a não ser quando a gente faz, como eu disse, motores onde a carcaça ainda é original, e manter isso tecnicamente para uma restauração faz sentido, justifica. São carros que vão andar pouco, que a gente não vai submetê-los a uma demanda, a um uso intenso, como é o caso de uma Kombi ou de um Fusca, de uma rotina dia a dia. Então, nesse ponto, eu acho importante sempre ter esse cuidado. Pode me trazer a outra dessa daqui, Lúcio? Essa aqui. Bom, eu vou mostrar agora a carcaça que equipou os motores planos, o motor do SP2, e são aquelas que a gente mais utiliza, que são as carcaças de duplo bypass. Essas carcaças, elas possuem significativas melhorias e acabam criando questões para o funcionamento que são extremamente importantes. Então, aqui ó, de cara eu tenho essa abertura,
Para que serve essa abertura? Essa abertura aqui é por onde sobe o gargalo de verificação de óleo dos motores planos. O motor da Brasília também, né? Que ele tem a vareta nessa posição. Então a carcaça ela já vem com esse furo aqui por essa razão. Também a carcaça AS41. Os dutos são muito maiores. Observem os tampões, eles são bem maiores, justamente porque o volume de óleo a ser absorvido aqui, ele é bem maior. Então observem os canais de lubrificação das bronzinas de comando, como são significativos. Esse lado de cá, ele não tem os canais de lubrificação do virabrequim, mas eu vou pegar o outro lado para vocês observarem. Essa carcaça já é uma carcaça trabalhada por nós. Ela já foi reaberta para virabrequins maiores. Então aqui, ó, nessas regiões, vou colocar mais próximo, já foi trabalhado. Vou pegar a outra original para vocês verem a diferença. Aqui eu tava anterior. Esse? Não, essa daí que eu tava com ela. Aqui, ó, observe internamente como essa daqui tá com a fundição normal. E agora eu vou pegar de novo a nossa. Ó, observem que ela já foi trabalhada. Então essa carcaça, ela já tem todo o interno. E essas regiões aqui também, ó, o virabrequim, quando ele é grande, ele passa muito próximo do teto da carcaça. Então isso tem que ser trabalhado. Essa daqui já está toda trabalhada. Vou mostrar aqui também o sistema do duplo bypass dela. Ó, observem os dois furos. Esses dois furos. Nós temos um furo aqui e um furo aqui em cima. Eu tenho dois reguladores de pressão de óleo para esse tipo de carcaça. Correto? Por que razão a Volkswagen adotou esse tipo de sistema de regulação? Qual era o princípio básico que ela observou? O mancal traseiro, é muito óbvio isso, mas nós vamos discutir esse ponto. O mancal traseiro, ele é aquele que sofre o maior impacto, a maior carga do motor. O mancal traseiro é onde está o volante, que é uma peça, que é a peça que gera, que recebe toda a carga, ela transmite a rotação, ela transmite o movimento para o câmbio. Então todo o acoplamento da embreagem é feito ali. Então o mancal traseiro é aquele que recebe a maior pressão do motor. E com o passar do tempo foram se observando que esse ponto da carcaça era o que mais fragilizava. Era onde se tinha mais problemas quando você ia fazer uma retífica. Aquele ponto, aquele mancal, ele era o ponto do motor onde realmente existia maior fragilidade. O desgaste era maior. Então a Volkswagen percebeu que quando o óleo entra, quando o óleo sai da bomba e pressuriza o sistema, o que acontece? Essa pressurização, ela tende aqui, como a posição da cebolinha de óleo que verifica a pressão, ela está nesse ponto. Como a pressão de óleo nesse ponto está sempre perfeita, o óleo vai caindo ao longo da linha. Mas como a captação do sinal de pressão é sempre nesse ponto, a gente entende que o motor está pressurizado e que está havendo pressurização e lubrificação. Porém, lá atrás, quando o óleo tende a percorrer, a fazer todo o sistema de lubrificação, a percorrer o sistema de lubrificação, essa pressão vai caindo. Então chega no último mancal, no momento de uma troca de marcha, onde eu realmente troco de marcha a um giro muito alto, onde eu pego uma subida muito forte e faço uma redução, toda aquela pressão de óleo no último mancal, ela é mínima, ela acaba sofrendo significativamente. Então a Volkswagen adotou um segundo bypass para manter essa regulação, para manter o sistema pressurizado. Então eu vou postar fotos depois desse circuito de óleo, como ele funciona.
para ficar mais claro nesse ponto. Ela regula o último mancal para manter toda essa lubrificação de alguma maneira eficiente, já que aquele ponto era o mais importante e aquele que mais sofria nos blocos. Aqui eu não mostrei também, mas nós utilizamos nos motores preparados que nós fazemos, nós utilizamos a bomba que retira todo o óleo. Todo o óleo do motor ele é feito numa circulação externa. Nós adotamos sempre o sistema Full Flow americano. É um sistema que foi desenvolvido, é muito utilizado nos Estados Unidos. Mas qual a diferença do sistema Full Flow para o sistema convencional? O sistema convencional, ele joga o óleo por esse duto. A bomba pressuriza e joga por esse duto. Esse duto vai subir e levar a lubrificação para o restante da carcaça. Qual a diferença? Nesse ponto aqui, eu vou retirar o óleo e vou fazer o retorno dele pela carcaça pela parte externa. Eu vou aumentar o fluxo de óleo, porque esse tampão aqui me dá muito mais condições de trabalhar uma quantidade de óleo muito mais significativa. Então eu vou conseguir tirar o óleo e jogá-lo nesse tampão com um volume maior. Qual o problema das bombas Shadec? Muita gente me perguntando, eu estou estourando filtro, a bomba não consegue, ela dá muita pressão, eu estou tendo perda de lubrificação, o motor está esquentando. Qual o problema das bombas Shadec que possuem a tampa com retorno de óleo? Aquela bomba, ela estrangula o retorno. Então, quando ela tira o óleo do motor, joga ele no radiador e retorna, ela retorna pela tampa e naquele ponto ele estrangula. Aonde estrangula, a pressão vai subir, a vazão vai diminuir e a pressão vai subir. Quando a pressão sobe, o filtro estoura. E qual é o maior problema disso tudo? Não é filtro estourando. O filtro estourando é um problema. Mas um segundo problema muito mais significativo é você diminuir a vazão. O motor a ar ele precisa de vazão. Por que a Volkswagen adotou esses tampões maiores? Por que ela aumentou os canais de lubrificação? Para fazer com que chegasse mais óleo nos canais e não com mais pressão. A pressão no motor a ar ela tem que ser constante. Você tem que ter pressão constante. Mas o mais importante se chama vazão. Então, a vazão pelos dutos, ela é extremamente importante. E essa bomba, ela é uma assassina. Na minha opinião, ela deveria ser banida do nosso mercado. No mercado americano, essa bomba não entra. A Shadec vende bomba lá, mas ela não vende esse tipo de bomba. Então, assim, a EMP não vende esse tipo de produto, a CB Performance não vende esse tipo de produto, justamente porque tem essas consequências. Então, a gente adota o sistema de bomba que retira o óleo e retorna pelo bloco. Nesse ponto, ele é mais eficiente. Correto? Alguém tem alguma pergunta aí? Galera pegando o pé aqui. Grande Bahia. Alisson, meu querido, e aí? Ó, o Jonas perguntando, é o tal de HVX. O HVX é um sistema, aqui eu não consigo mostrar ele em detalhes, mas ele é um sistema para melhorar a lubrificação do cabeçote do lado direito. O cabeçote do lado direito, que pela engenharia do motor a ar, ele recebe menos lubrificação. Por que razões? Pela razão da pressão e pela razão também da engenharia, da construção do bloco. Nós temos, nesse ponto aqui do bloco, nós temos 3 ambientes de lubrificação, ou seja, todos os tuchos do lado esquerdo, eles recebem pressão de óleo para lubrificar o cabeçote do lado esquerdo. Já os do lado direito... Cadê o outro? Esse. Já esse aqui, ó, do lado direito, esse ponto aqui, ele é fechado. Nós temos... E esse ponto também, ó, esse é fechado, o óleo só entra por aqui e esse é fechado. Aí o que acontece? Se o óleo só entra por aqui,
ele tem que lubrificar toda essa bancada aqui através desse canal. Então o HBX, o pessoal faz o acesso, fura esse local e faz o acesso interno através desse tampão aqui, ó. Através desse tampão eu acesso por dentro esse mancal. Então quando eu furo ele aqui, o óleo que vem do outro lado da carcaça, ele vai passar por aqui e abastecer esse lado de cá do comando, da carcaça. Porém, nós desenvolvemos, em breve eu quero apresentar esse produto, nós desenvolvemos um sistema totalmente diferente do HBX para poder melhorar a eficiência dos cabeçotes. Então eu já fiz um teste, nós testamos recentemente um motor 2200, essa nova maneira de lubrificar, e obtivemos sucesso. Ainda estamos avaliando esses pontos, mas é muito mais significativo o nosso sistema, aquilo que nós desenvolvemos para fazer a lubrificação. Isso já foi colocado em prática no passado, mas não com a mesma capacidade de materiais e capacidade técnica que nós temos hoje. Então a gente acredita que realmente isso seja uma solução futura para esse problema que é sério. O motor a ar tem um problema sério, que é ter os cabeçotes distantes do bloco. E levar essa lubrificação até os cabeçotes envolve perda de pressão. Então o óleo chega nos cabeçotes com recurso limitado. E os cabeçotes sofrem, são as peças que mais sofrem no motor, porque envolvem a maior temperatura de trabalho que o motor tem, e são sistemas que trabalham numa rotina com materiais com temperatura muito mais alta do que a parte interna. Então se o óleo não chega para fazer essa lubrificação, nós temos problemas. Então nesse ponto, esse sistema que a gente tem testado, ele tem tudo para realmente resolver, deixar isso bem resolvido definitivamente. Então estou ansioso para colocar no mercado esse novo produto nosso. Mais uma perguntinha aqui. Carcaças de motores planos são mais ideais para motor aspirado? Então, essa carcaça, que é a S41 duplo bypass, ela, na minha opinião, é a carcaça a ser utilizada para motores de alto desempenho. Eu recentemente fiz um 2300 e um 2400 utilizando a carcaça, esse modelo de carcaça original, porém duplo bypass. Essas carcaças, elas têm mais propriedade para aceitar. Inclusive o meu motor 2200 da Valiant, ele foi feito através de uma carcaça dessa. Tem bem mais propriedade para aceitar o funcionamento. O Rafael Ralu, grande Ralu. Ralu falou aqui, as de alumínio são da autolinha, realmente, e as de liga de magnésio são da Rima. A Rima é a fábrica que produziu uma série de peças para a fabricação do Volkswagen, e ela permaneceu reproduzindo essas carcaças de magnésio. E a Autolinha faz a versão que a gente vai mostrar agora, que é a versão de maior, de tamanho mais significativo para motores maiores. Essa carcaça ela foi projetada e desenvolvida para motores de alta performance, porém ela é de alumínio. Ela é muito mais pesada do que as carcaças de magnésio, mas ela tem uma série de reforços, e esse alumínio utilizado na produção dessa carcaça, ele é um alumínio totalmente diferente daqueles utilizados nos motores 1100 lá atrás. Então ela tem bem mais resistência, bem maior capacidade de aceitar, de segurar toda essa energia que é gerada no interno durante o rendimento do motor. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é esse aqui, ó. O pessoal às vezes me pergunta sobre motores turbo, motores de arrancada. Observem essa região fechada. Esse ponto aqui era um ponto crítico nas carcaças de magnésio. Muitas trincavam. Aqui havia fissuras naquela região, que ela é aberta, ela é uma região aberta sim, nas carcaças originais.
A Autolinha fabrica também ela aberta, porém esse modelo aqui, que é o modelo teto alto, eles chamam de teto alto justamente porque ela tem mais material nessa região aqui para fazer a passagem do virabrequim. Esse modelo aqui, ele tinha essa região fechada. Observem também a flange na lateral da carcaça. Essa flange, ela foi desenvolvida para você deslocar as camisas e os pistões para utilizar os virabrequins de maior curso. Por que razão? Porque esses virabrequins, eles vão jogar o pistão para fora, então você precisa espaçá-los. E aí muita gente gosta de fazer com as carcaças originais, mas é preciso calçar ou reabrir os cabeçotes para trabalhar a taxa. Então nesse ponto essas carcaças elas já vêm com essas flanges para facilitar esse trabalho. Todas elas sempre duplo bypass, O retorno, ela já de propósito manda com um tampão. Então esse tampão aqui é por onde eu vou fazer o retorno de óleo. A lubrificação vai subir e adentrar por ela. E nos demais pontos, internamente, ela já vem aberta. Observem que ela já foi cortada, ó. O teto, a parte interna, já foi toda cortada. Os mancais, a mesma questão. E ela já vem também reaberta para os cilindros maiores. Aqui a gente já tem ela já no tamanho de 94 milímetros. Ela já vem reaberta. Então essas carcaças, elas são excepcionais. O que mais me incomoda nesse tipo de carcaça é realmente o peso. Porque tecnicamente, se você está atrás de potência, o que você precisa é redução de peso. Mas o que acaba não acontecendo aqui, o peso é muito significativo e a diferença chega a ser... Eu não tenho essa informação agora com precisão, mas se não me engano é o dobro. Uma carcaça dessas pesa quase o dobro de uma carcaça de magnésio. Então é bem significativa a diferença. Deixa eu ver aqui o que a galera está perguntando aqui. Eu sempre peguei o pessoal comentando aqui sobre os reforços. Eu já peguei algumas carcaças só através mesmo de material que o pessoal publica. Eu peguei algumas carcaças que o pessoal solda. O pessoal pega as carcaças originais e fazem modificação nelas com solda. Eu também não recomendo, porque é um processo que você não controla. Você adiciona material que dificilmente possui a mesma liga do material que você está trabalhando, e você adiciona material utilizando do calor. E nesse ponto você pode criar problemas. O material aquece a uma temperatura totalmente fora de trabalho. Por isso que essas carcaças são fundidas. O material ele é derramado incandescente e aí ele se solidifica e depois disso é feita a usinagem e não através de soldas. Então a gente realmente não concorda muito com essa forma de trabalho. Isso não tem gente que faz, mas eu uso, mas eu fiz e o meu carro ficou muito bom. São particularidades que eu evito pagar para ver. São questões que realmente eu acho que você perde o controle, a margem de erro ela fica totalmente adulterada e aí você não tem mais precisão para saber quando e até quando isso vai funcionar legal. Então, realmente, a gente sempre tem essa preocupação. E, por último, o nosso bloco do 356. Esse realmente é muito interessante, a diferença dele. É bem significativo. Para começo de conversa, ele é dividido em 3 partes. Vou mostrar as 3 inicialmente. Eu tenho esse lado da carcaça. É uma carcaça bem mais leve do que a carcaça dos motores originais. A tampa do cárter é retangular. Observem o pescador, como é a disposição do pescador. Bem objetivo, bem alemão. Deixa eu só substituir aqui a carga do celular.
o pessoal do Facebook. O outro lado, como eu havia, vou mostrar porque está na outra parte, o número de série da Porsche lá dentro, não sei se está dando para ver, acho que agora deu para ver, número de série. A parte traseira dela também muito semelhante ao do motor a ar. Ela usa selo do comando, ela usa retentor, isso da mesma maneira. E aqui na frente os prisioneiros, porque recebe essa tampa. Essa tampa é a frente do bloco. Aqui observem que o alojamento da bomba, ele é exatamente dentro da carcaça. Então eu não tenho uma bomba de óleo externa, uma bomba de óleo que eu saco ela. Ela é exatamente na carcaça. E o que se fazia quando havia necessidade de trocar? Se retificava esse alojamento. Retificava ele e substituía. Aqui eu tenho o número de série, Made in Germany. Ela já utilizava de fábrica retentor. Observem que aqui é um alojamento para retentor. Então ela já tinha essa particularidade. E aqui, ó, como eu disse, semelhança com o motor 1200, onde a bomba de combustível é acoplada. Perfeito? Então, o motor do 356, ele vinha com os mancais, como eu disse, na medida do motor 1200. Ele já possuía também as mesmas medidas. Os tuchos eram também através de vareta, muito similar ao motor mais novo, Volkswagen. Os alojamentos de cilindro obedeciam também a cilindrada muito próxima. Ele veio 1300 nos modelos mais antigos, 1100, 1300 nos pré-as, depois 1500, 1600 até as últimas versões. Mas nós tínhamos o Super 90, que era um motor 1600 com aproximadamente 90 cavalos. Era muito significativo. E com todos esses pontos a serem observados, o Porsche conseguiu, modificando cabeçotes, conseguiu modificando o interno. Esses blocos são extremamente resistentes. Eram carros, e também como eles equipavam carros mais leves, isso também favorecia demais o funcionamento. Mas, a princípio, a maior diferença está na forma do bloco, que ele é dividido em 3 peças, o que facilitava o trabalho, a substituição das peças dianteiras da carcaça, e também a condição interna, o alojamento, o habitáculo do motor, ele era bem mais trabalhado, bem mais reforçado no intuito de acondicionar um motor de maior energia. Então é muito significativo essa evolução. Um ponto também a ser observado, que nas carcaças mais novas nós temos, que é essa peça. Essa peça ela é um acoplamento de metal que encaixa no outro bloco. Os blocos modernos, aqueles que eu mostrei, todos eles possuem também. Por que razão? Para que o encaixe, como a carcaça ela é a junção de 2 peças, esses encaixes eles dão mais precisão e evitam torção durante o funcionamento do virabrequim. Então isso é um ponto que já na década de 50 existia nessas carcaças e que futuramente passou a equipar as carcaças dos motores mais novos. Beleza? Deixa eu ver aqui quem mais está fazendo perguntas aqui. Grande Danilão, meu parceiro. O Paulão fez uma pergunta aqui. Qual tipo de cola você usa para fechar motor? Bom, hoje nós temos utilizado 2 modelos. Um modelo alemão, que era o que equipava a linha de montagem da Volkswagen já na década de 50, que é o Curio. É um material alemão
E utilizo também o Loctite, que é um material já moderno na linha de motores na linha de motores preparados, motores mais novos, a gente utiliza esse material, o material da Loctite, mas eu utilizo ainda o Curyl em várias partes do motor, justamente por ele é um material que não seca, um material que você vai abrir ele daqui 20, 30 anos e ele tá lá, ele é um vedante, ele é diferente de uma cola. A cola, quando ela seca, ela forma uma película, fica sólida. O Curyl não, ele não tem essa propriedade, então ele é um material bem significativo. Pergunta no Facebook. Galera do Facebook aqui que tem feito perguntas, eu tô anotando aqui pra gente poder tratar com vocês também. O pessoal tá pedindo para mostrar a carcaça do 1300, a parte dos tuchos. Deixa eu pegar ela de novo aqui. Não, essa daqui. Ó. Aqui a carcaça do 1300, 1300, 1500 e 1600, os primeiros. O alojamento dos tuchos, ele é padrão em todos os modelos, dos 1300 antigos até os 1600 mais novos. Ó, pergunta do Murilo. Fala, Marcelão, o grande Marcelão aí, tá na área. Um abraço, meu querido. O que acha da preparação das galerias de óleo, abertura das galerias e mudança de passagens? Cara, esse tipo de coisa eu não sou a favor. Por que razão? Porque o motor a ar, ele vem já pré-dimensionado em vários pontos, em várias questões, que a gente realmente evita ao máximo tá alterando e tá modificando. Por que razão? Por questões de precisão. Dificilmente a gente vai fazer algo que realmente dê condições melhores, sem realmente muito estudo, muito tempo, muito desenvolvimento, para que isso de alguma maneira tenha precisão. Se eu ficar através de alternativas, às vezes, que eu empiricamente acho que possa ser melhor para o motor, ficar alterando, eu perco precisão, eu perco uma série de questões que não justificam. Então, todos esses desenvolvimentos, eles perduraram por mais de 40 anos. Então, assim, algumas poucas questões foram relutadas, poucas coisas foram questionadas. Foi um período de longa produção, mantendo todas essas características. Então, realmente, eu acho assim, dentro da customização, nós temos pontos a serem observados. O que eu sempre observo dentro da customização. A questão de aumentar a cilindrada exige maior fluxo de óleo, exige uma preocupação maior com refrigeração. Todos esses pontos, eles devem ser observados para que a gente possa realmente ter tranquilidade dentro da linha de customização, mas com muita cautela aonde a gente faz as modificações. Tudo que nós temos testado e utilizado hoje tem sido praticado há muito tempo pelo pessoal que já faz isso lá fora. Então eu evito ao máximo fazer qualquer tipo de modificação sem propriedade. Esse é o ponto. HVX não presta então. Bom, o HVX não é na intenção de reabrir os dutos. A intenção dele é de aumentar a lubrificação pro lado esquerdo do cabeçote, que realmente ele tem uma deficiência significativa. Então a ideia é reabrir o duto do lado esquerdo da carcaça, para acessar um canal que é fechado e não aumentar o tamanho do canal. Então a ideia é fornecer mais um canal para que os tuchos recebam mais óleo
naquele ponto. Isso é um ponto interessante, um ponto importante. Por que a VW não adotou o Super 90 para toda a sua linha? Porque era um motor caríssimo, era um motor absurdo. A linha 356 que recebia esses motores, ela era bem mais cara do que os demais. Então, isso realmente não tinha entrada para o mercado na época, né? Jonas, essa carcaça autolinha para motor grande tem venda disponível no Brasil ou só importação? Infelizmente, essa carcaça autolinha hoje ela é um projeto exclusivo feito para exportação. Nós recentemente importamos uma e ela chegou aqui pela fábula de R$11 mil, a carcaça que é produzida no Brasil. Eu sou obrigado a pagar pelo frete que vai, pelo frete que volta e pelo imposto de um produto que foi produzido aqui. Infelizmente, nós não temos esse acesso. Grande Cleiton, e aí, meu querido? Conferir o alinhamento da bomba nova no furo, no bloco, é importante, geralmente não fecha 100%. Ó, esse ponto que o Cleiton ressaltou é sempre muito importante. A maioria das pessoas às vezes trocam a bomba e só encaixam ela no local. Muitas vezes a carcaça, ela durante o fechamento ela ficou espaçada, então a bomba entra folgada e aí você perde pressão de óleo durante a pressurização. Então isso aí já é um ponto extremamente importante a ser observado. Então, o HVX, o pessoal pergunta muito sobre o HVX. Bom, pessoal, o HVX é uma customização que não atende todas as carcaças. Que fique bem claro, nem todas as carcaças permitem o HVX. O HVX ele é a reabertura, como eu disse, explicando naquele outro bloco, ele é a reabertura dos canais para eu criar mais uma condição de lubrificação do lado direito do bloco, para que eu consiga carregar mais os tuchos, porque na carcaça original o carregamento ele é feito só através do mancal central do comando. Então o lado direito do motor ele só é carregado de óleo através do mancal central do comando. Porém, desenvolver o HVX para aumentar para mais um mancal esse sistema, só que ele não é aplicável para todas as carcaças. Nós temos aqui alguns recursos para realmente poder fazer isso, independente da carcaça, mas não recomendo. É uma coisa que eu nem vou explicar, porque você corre o risco de danificar ou de inutilizar sua carcaça. Então nós desenvolvemos um outro sistema para que ele possa ser utilizado em todos os motores, sem qualquer necessidade do HVX. Nós criamos uma linha diferente de lubrificação para evitar esse tipo de customização, porque ela pode te trazer danos na carcaça. Nem todo mundo está hábil para poder fazer o HVX, ou às vezes tem a ferramenta necessária para implementá-lo. Então isso pode ser um problema. Grande Antônio, eu tenho uma carcaça autolinha de alumínio com um bypass só, e ela tem alguma vantagem se comparada à S41? Olha, eu tecnicamente sou adepto da carcaça de magnésio, da Rima. Então a S41 para mim é a carcaça perfeita. É a carcaça que inclusive é utilizada, a Rima fabrica um modelo hoje para aviação. Os monomotores, aeronaves de menor porte, de pequeno porte, elas utilizam ainda muitas o motor a ar. Então a Rima fabrica uma carcaça especial para essa linha, mas muitos ainda utilizam as carcaças originais do motor a ar, em sua grande maioria. Então a carcaça da Rima para mim hoje ela é a que eu mais recomendo, é a melhor em termos de retorno. Bom, pessoal do Facebook aqui, ó. Minha Kombi 1600 aspirada com bomba externa Shadec, ó. A bomba externa Shadec, como a gente já havia explicado, né? Estou tendo problemas na refrigeração que chega a 120 graus, utilizando a bomba Shadec. Então, assim, esses são um dos pontos que eu gosto de ressaltar. Como eu disse, infelizmente essa bomba ela restringe, ela provoca restrição, diminui a vazão
e causa problemas, maiores problemas. Então não é um modelo que eu recomendo, a bomba de óleo. Aí, ó, e a pressão de óleo fica muito alta. O que você me indica fazer? Passar a entrada de óleo para o tampão da carcaça? Eu te recomendo assim. A primeira coisa que eu te recomendo, joga essa bomba fora. Tira ela do seu motor. Eu não recomendo essa bomba. Infelizmente, ela não tem padrão para ser utilizado. E uma vez que ela já tem o sistema de circulação na tampa, você vai ter problemas se você for utilizá-la para fazer o circuito externo. Então eu recomendo você trocar realmente a bomba. Utilize uma tampa, a EMP tem modelos de tampa, a JC tem modelos de tampa, a CB Performance tem modelos de tampa, onde você utilizando a bomba original, a única coisa que você vai ter que fazer é fechar a saída dela. Você vai fechar a saída dela e fazer a saída da bomba, saída de óleo da carcaça, da bomba, e fazer o retorno pela própria carcaça. Beleza? Então isso é um ponto que merece ser observado, quem for fazer. Mais alguma pergunta aqui? Óleo para motores diesel. Até hoje eu utilizo o óleo na linha AR, eu utilizo o óleo para motores diesel, o modelo da BR, mas também passamos a utilizar sempre o zinco no óleo. O mais importante é o zinco. Recentemente a gente estava até discutindo, quem ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, no final eu vou deixar aí o link para quem quiser acessar, basta responder uma pesquisa nossa lá e acessar o grupo Telegram. E a gente estava discutindo lá hoje, inclusive, a questão do zinco. O zinco era um lubrificante, um aditivo que era adicionado nos óleos na década de 40, 50, quando os motores foram desenvolvidos. O óleo que lubrificava, ele possuía zinco. O zinco, para as peças mais antigas, ele protege durante o atrito, ele ajuda na lubrificação. Então é extremamente importante conter o zinco no óleo para os motores originais. E também para a proteção da carcaça. O tucho, ele trabalha direto no magnésio. Então, os óleos modernos, eles foram, ao longo do tempo, sendo aprimorados para a evolução dos motores. Então, os motores modernos, os materiais, o bloco, tudo isso, hoje, exige dos óleos um nível de consistência, um nível de flexibilidade, muito diferente do motor a ar, muito diferente dos motores antigos. Então, hoje a Motul também tem uma linha clássica de óleos, que ela trabalha essa diversificação. Ela tem a propriedade do zinco na sua composição, justamente para dar condições para os motores antigos trabalharem de uma forma mais bem protegida. Então, hoje eu sempre recomendo o uso do zinco. O grande Marcelão perguntando, qual a melhor bomba para usar com filtro externo? A melhor bomba é aquela que eu já até mostrei aqui, nós temos dela também, que é a bomba que vem com a flange acoplada. Aquela bomba ela já vem com todo o sistema de circulação próprio para filtragem e para o retorno da carcaça. É uma bomba que a gente tem utilizado, é um sistema importado. Eu já vi algumas aí no mercado, algumas reproduções. Também não reitero isso. São peças que não passaram por nenhum tipo de teste. São peças que realmente... A introdução do filtro, tentem acompanhar comigo. O motor a ar não tem filtro, é uma peneira. Então a restrição é mínima durante a captação de óleo. Se eu adiciono um filtro no sistema, eu estou adicionando um elemento filtrante. Inclusive eu estou com um vídeo pronto de um comparativo de um motor que tem filtro para um motor que não tem. Vocês vão ver a quantidade de material que o motor a ar libera, e que se você não tiver filtro, isso vai entrar na linha e vai realmente diminuir significativamente a vida útil do seu motor. Então, os motores a ar originais, eles têm uma peneira. Essa peneira ela não forma nem... A restrição é mínima durante a captação de óleo.
Quando você coloca um filtro, um elemento filtrante, que ele é uma malha densa, compactada, em forma, ele é sanfonado para forçar o óleo por essa malha e reter todo tipo de impureza, quando você coloca ele no sistema, você vai dificultar a passagem de óleo. Tecnicamente, você precisa de maior pressão e mais vazão para forçar esse óleo passar pelo elemento filtrante. Então, não é simplesmente chegar e enfiar qualquer bomba lá. A bomba, quando você coloca uma restrição na passagem do óleo, você dificulta a passagem dele, você gera uma queda de pressão e, tecnicamente, seu motor pode sofrer com isso. Então, é extremamente importante colocar algo que esteja adequado para isso. Então, as bombas que nós utilizamos são bombas importadas, já com a flange, que são próprias para esse tipo de trabalho, para evitar maiores problemas. O uso do Militech Motor Coat é recomendado? Olha, todos esses aditivos, tecnicamente, eles não têm nenhuma relevância perto do zinco. O zinco é muito mais eficiente, muito mais recomendado. Então é o tipo de produto que realmente, dentro do nosso universo hoje, eu não tenho comparativo, porque tecnicamente eles prometem realmente uma melhoria. Eu já utilizei, inclusive, o Motor Coat, mas sempre adicionando zinco. O zinco eu não abro mão. O zinco realmente é um produto que eu sempre dou prioridade. Pessoal perguntando sobre zinco, independente da marca. Eu revendo o produto que a gente revende, ele é um produto importado, ele vem, o vidro serve para 2 trocas, é um modelo que a gente revende aqui, mas hoje você tem à disposição no mercado alguns outros modelos. O óleo da Motul, ele já vem com o zinco já na sua composição, mas é um óleo bem mais caro, bem mais significativo. Então, grande Cleiton, o zinco, ele vinha no óleo, mas com a evolução dos motores ele deixou de fazer parte da composição e hoje a gente adiciona. Ele não faz parte mais. A Motul tem uma linha particular que atende com a adição do zinco. Bom, pessoal, já me estendi aqui significativamente o horário. Batemos um papo hoje relevante aqui sobre esse ponto. Vou deixar uma foto sobre a nossa live lá no feed. E quem tiver mais alguma dúvida e quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade. Alguns pontos que nós ainda não tratamos aqui hoje ou que eu não respondi, fiquem à vontade para perguntar. Vou disponibilizar aí o nosso link também lá do grupo. O grupo está sempre debatendo e discutindo alguns pontos em relação a essas questões dos motores e vou deixar à disposição lá. E em breve quero lançar aqui um desafio para ver quem tem disponibilidade. Nós queremos acompanhar, nós vamos auxiliar inclusive a montar do zero, completamente do zero. Eu quero realmente 5 pessoas que tenham a disposição de falar, vamos fazer um motor 1600 do zero, carcaça nova, jogo de kits. Eu estou elaborando um kit completo para esse experimento, onde a gente vai auxiliar a pessoa em todo o processo. Então nós estamos elaborando um kit numa condição de valores bem significativa. Eu compro direto das fábricas, algumas peças serão importadas, para que a gente possa acompanhar e vocês vão montar. Nós vamos auxiliar para que vocês façam a montagem desses motores, para que a gente possa fazer uma experiência legal aí e realmente colocar em prática todos esses pontos que a gente vem ressaltando, que a gente vem detalhando aqui, com um motor 1600, uma mecânica inteiramente do zero, para quem realmente tiver interesse de fazer um motor assim e ver o resultado. Eu quero realmente que vocês façam um comparativo de
todos esses pontos que nós ressaltamos em relação a um motor novo, um motor que tenha todas as peças novas e que seja montado com todas as propriedades, com todos os pontos que nós sempre temos ressaltado aqui. Então, logo, a hora que a gente tiver já com isso aí, já numa fase mais avançada, nós vamos disponibilizar para aqueles que realmente tiverem interesse. Beleza? Bom, galera, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente, que fazem parte desse momento. Espero que a gente possa ter entregado aí mais uma noite de conhecimento, um momento que com alguns detalhes. Eu vou disponibilizar também um e-book para vocês. A gente vai estar encerrando esse material e eu vou disponibilizar para vocês. Quem faz parte do grupo, quem se cadastrou lá, nós vamos estar fazendo o envio pelo e-mail desse material com tudo isso que nós falamos, com todas essas questões, todas essas diferenças que nós falamos aqui hoje. Então, quero disponibilizar para vocês aí. É só entrar lá e deixar os seus dados. Beleza? Pessoal do Facebook, obrigado aí por nos acompanhar, pela presença de todos. Pessoal do Instagram, mais uma vez, um grande abraço, galera. Valeu demais aí por mais uma noite aqui com a gente. Obrigado, valeu!